Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 26 de abril, cuja leitura bíblica do dia em Atos 11, 12 e também em Josué capítulo 10. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser uma bênção o que você acompanhe. Atos 11, verso 26. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quero, nessa reflexão, eu me senti impelido pelo Senhor a refletir algo muito importante para os nossos dias, especialmente, em que nós estamos cada vez mais próximos ao retorno do Senhor. Vemos uma apostasia cada vez mais presente no meio do povo de Deus e igrejas com atitudes tão diferentes do padrão bíblico que cabe essa reflexão para nós sobre se de verdade nós congregamos numa igreja cristã, se unidos aos que chamamos de irmãos na nossa igreja local, nós temos sido uma igreja cristã de fato. Nós compreendemos na palavra que a Igreja de Cristo, o corpo místico do Senhor, e invisível, corpo místico invisível, na totalidade dos filhos de Deus, discípulos de Cristo, vivos ou já dormindo no Senhor, já mortos. Compreendemos como a Igreja de Cristo esse corpo místico invisível, essa totalidade. A palavra traduzida como igreja no Novo Testamento é o termo grego eclesia, que se repete por mais de 100 vezes, sendo dezenas delas no plural. E isso é interessante. Por quê? Com esse entendimento, que ela aparece dezenas de vezes no plural, das pouco mais de 110, um pouco mais, 115, por aí, se eu não estiver enganado, se me falha a memória, esse termo, também usado na pluralidade, ele nos aponta que nós temos ali na palavra referência a congregações que haviam se formado em determinado local e não apenas a referência à eclesia, a totalidade dos salvos, tá? A totalidade dos cristãos. Mas você tinha ali igrejas locais, tá? Sei que hoje tem seita com esse nome, mas eu não quero me privar de usar esse nome porque tem uma seita que usa essa expressão, tá? Igrejas locais. Então, logo assim, o espaço físico dessa reunião não é igreja, tá? Mas o local onde a igreja se reúne, pois seria como chamar
o espaço físico em que habitamos com nossos familiares de família, no lugar de casa. Então eu não posso, o espaço físico dessa reunião não pode ser igreja, mas apenas o local onde a igreja se reúne. Porque seria a mesma coisa de aqui, por exemplo, onde eu habito com minha esposa e minha filha, eu chamar esse espaço físico de família no lugar de eu chamar de casa. Você está entendendo? Então, onde os irmãos se reúnem, não pode ser chamado de igreja. Mas a reunião dos irmãos, igreja. O local, o espaço físico, não. Eu, minha filha e minha esposa, família. A casa onde nós habitamos não é família. Você entendeu essa diferença? Importante. Assim, nós entendemos pela palavra de Deus que igreja é o coletivo de irmãos em Cristo reunidos para mútua edificação no Senhor. Olhando para o nosso contexto, nós vemos que o verso anterior, o texto diz assim, 25, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Essa Antioquia da Síria, ela era uma comunidade internacional. Ela não era apenas uma comunidade internacional, como ela foi formada através de uma pluralidade de cidadãos, de pessoas de diferentes localidades. Ela ali, por conta da característica do local mesmo, ela acabou se tornando uma igreja internacional, onde, como cristãos, as diferenças étnicas elas eram superadas pelo discipulado comum a Cristo. Se você ver no verso 20, por exemplo, ela foi formada por cíprios, cirenenses, por exemplo, tá? Dentre eles. Nós vemos mais à frente, no capítulo... No próprio capítulo 13, no verso 1, nós vemos, por exemplo, o exemplo de Lúcio, que era sireneu, tá? E além de próprios israelitas. Então nós tínhamos ali uma certa pluralidade, até por conta da característica da região mesmo. E aí, nessa diferença entre eles, vai chamar por qual etnia, por qual cidadania. Pela primeira vez, eles foram chamados de uma única forma. De que única forma é essa? O seu discipulado comum a Cristo, cristãos. Colossenses 3:11, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11, Gálatas 3:28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Os discípulos dispersos por conta da perseguição a Estevão. Vemos lá Filipe, que foi pregou em Samaria, depois pregou no Eutípe no caminho de Jerusalém a Gaza, depois ele foi para as cidades até que ele chegasse a Cesareia. O texto nos mostra no versículo inicial do capítulo de que por conta dessa dispersão eles chegaram até aquela região. Porém, eles não pregavam aos não-judeus,
somente aos judeus. Até que estes homens de etnias diferentes, cíprios, sirinenses, quando eles entraram em Antioquia, eles começaram a pregar independente de ali ter judeus ou não, tá? A maioria dos estudiosos bíblicos concorda que é improvável que os próprios fiéis tenham pensado no nome cristãos em Antioquia, pois a Bíblia nos mostra que a igreja usava outros nomes para seus próprios integrantes. Por exemplo, irmãos, 1 Pedro 3,8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, como santos também, Romanos 1,7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Chamado como os discípulos também, Atos 3,52, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos não se chamavam entre si de cristãos, tá? É o senso comum. Não temos referência aqui na palavra. E por conta de duas outras referências bíblicas, há aqueles que defendam um ponto de vista de que usar o termo cristão naquela ocasião era algo depreciativo. Por exemplo, além deste texto aqui, nós vemos Paulo desafiando, aliás, o rei Agripa no julgamento que Paulo estava sofrendo. O rei Agripa ele usa o termo na conversa com Paulo com um receio de se converter à fé cristã. E possivelmente foi em tom pejorativo. O texto diz o seguinte, Atos 26, de 26 a 28. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. Porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Ó Paulo estava ousado ali. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Então provavelmente o rei Agripa usou como tom depreciativo. Segundo, nós vemos Pedro usando essa expressão, o próprio Pedro, tá? Encorajando a igreja perseguida a se alegrar no sofrimento por Cristo. E aí ele usa o termo que possivelmente era utilizado pelos ímpios como uma expressão pejorativa. Porque ele diz o seguinte, 1 Pedro 4, 15 e 16, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, o padecer como cristão, eu não creio que ele quisesse dizer necessariamente na visão dele de que os discípulos de Cristo são cristãos, mas é como se fosse, como ele usa a expressão, as expressões homicida, ladrão, malfeitor, também o termo cristão, que provavelmente ali era usado como depreciativo. E por isso Pedro quis usá-lo para ressaltar, enfatizar essa verdade de sofrermos como verdadeiros discípulos de Cristo. De qualquer maneira, apesar do uso original e feito pelos de fora ser provavelmente depreciativo, compreendo até que sim. É notório que a aplicação do termo cristão registrado nesses três textos bíblicos aponta para quem é verdadeiramente um discípulo de Cristo. E esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto. Um verdadeiro cristão, ele é um autêntico discípulo de Cristo e não meramente alguém que se autodenomina evangélico.
Um discípulo de Cristo é alguém que rende sua vida a Jesus como o único Senhor e Salvador pessoal para sempre e busca, nesse discipulado cristão que não tem fim, ser cada dia mais parecido com Cristo até o retorno do Senhor. Isso é um discípulo de Cristo. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, ou seja, parecidos com Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ok? Filipenses 1, 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, não é através de vós, em vós, começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ok? Então, em Atos 11, 26, fica estampada qual é a marca de um verdadeiro cristão. É quando ele se parece com Cristo, consequência de praticar os seus ensinamentos. O cristão, pequeno Cristo. Cristão, pequeno Cristo. Tá? Logo, eu, pessoalmente, eu não enxergo quaisquer dificuldades em chamar um discípulo de Cristo de cristão. Nos nossos dias, tá? Então, da mesma forma, não há nenhum problema em chamar uma igreja local, uma congregação de verdadeiros discípulos de Cristo, de igreja cristã. Qual é o nome do ministério onde eu congrego? Você já me ouviu falar? Eu me referencio a isso também na descrição de cada vídeo. Igreja Bíblica Cristã. Não tem problema chamar de cristã ou chamar de cristão, ok? E dentro disso, em características dessa reunião de irmãos que foram pela primeira vez identificados como cópias de Jesus, é que nós vamos refletir. Porque uma igreja cristã, ela é um ambiente de, em primeiro lugar, evangelização. Olha o que diz os versos 19 e 20. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, não aos judeus, anunciando o Senhor Jesus. Então, no texto aqui, a primeira evidência do ambiente de uma igreja cristã é a evangelização, tá? A evangelização. E aí, se alguém chega e não é porque compreendeu o evangelho, tem algo de errado. Se a porta de entrada não é a pregação do evangelho, mas é porque você quer aderir a uma comunidade, é porque você começou a participar ali em busca de algo, e não pela evangelização, não porque você conheceu o verdadeiro evangelho, tem alguma coisa errada, tá? E muitos que se dizem de Cristo não conhecem o evangelho. Muitas igrejas que se dizem de Cristo não têm pregado o evangelho. Então é importante esse ponto. Segundo ponto que eu quero abordar do texto é da presença de Cristo. Verso 21, parte A. E a mão do Senhor era com eles. Apocalipse, capítulo 1, quando João tem a visão de Apocalipse, ele diz que ele viu ele viu castiçais e viu um como semelhante. Ele ouve uma voz, o som de muitas águas, uma grande voz que fala: eu sou o primeiro, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Chama João, então, quando se vira, ele vira Cristo glorificado, Cristo glorioso. E aí, a visão que ele tem
é desse semelhante ao Filho do Homem, ou seja, ali em forma humana, Jesus, mas num corpo glorioso, ele estava no meio dos castiçais. E mais no final do versículo, depois do capítulo, falando características que ele via, quando ele cai como morto, Jesus põe a mão sobre ele e fala: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que morri, fui morto, mas vivo estou para sempre. E aí diz: olha, o mistério das estrelas que você viu na minha mão são os anjos das igrejas. E os castiçais são as igrejas. Ou seja, uma igreja cristã de fato, ela tem a presença do Senhor. Ela tem a presença do Senhor. Tá? Terceira característica é o compromisso com Cristo. Versículo 21, parte B. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Não é dizer que crê e vive do seu jeito, mas é um compromisso com Cristo. Uma conversão a Cristo. É ter ao Senhor Jesus não apenas presente, mas governando, sendo o Senhor, reinando na nossa vida. Tá? Quarta característica, verso 22, eu vejo como o bom testemunho. Por que eu digo isso? E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. A fama chegou. Que fama? De que grande número creu e se converteu ao Senhor por meio da evangelização, por meio da pregação do Evangelho. Então, uma verdadeira igreja cristã, ela tem bom testemunho. Mas se ela não tem bom testemunho de que de fato é formada por pessoas convertidas a Cristo, é bom se pensar. Quinta característica desse ambiente de uma igreja cristã é a simplicidade do Evangelho. O Evangelho e nada mais. Versículo 23, parte A. O qual, falando aí, se referindo a Barnabé, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Quando viu a graça de Deus. Não é quando ele viu movimento, tradições, invencionices, modismos. Quando ele viu a graça de Deus. Então, eu vejo que uma outra característica desse ambiente de uma igreja cristã, de fato, é a simplicidade do Evangelho. Sexta, verso 23, na parte B, eu vejo que é o pastorado bíblico. Porque quando Barnabé chega, o que ele faz? O texto continua. E exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Uma coisa, uma igreja tem pastor, mas uma coisa é se dizer pastor. Outra coisa é exercer um pastorado bíblico, segundo a palavra. E um pastor que faz isso, faz com que encoraje os irmãos a permanecerem nele, no ministério? Não, mas no Senhor. Ele exorta os irmãos, encoraja os irmãos, aos irmãos serem seguidores dele, irem atrás dele? Não, mas seguirem ao Senhor Jesus Cristo. E seguir, não, olha, siga Jesus, não o mundo. Primeira coisa, siga a Jesus, mas siga a Jesus porque ele vai te abençoar.
não é com propósito de coração. O verdadeiro pastorado bíblico vai encorajar os irmãos a permanecerem em Cristo, não em quaisquer outras coisas, mas permanecerem em Cristo com a motivação certa. É porque Ele é o nosso Salvador e Senhor. Porque Ele é o Filho de Deus, o Deus que encarnou, morreu por nós, em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. E por Ele nos amar primeiro, queremos retribuir esse amor permanecendo nele, com propósito de coração. Um verdadeiro pastor, segundo a palavra, ele vai fazer assim. Amém? Sétima característica é a vida com Deus, verso 24, parte A. Porque era homem de bem. O verso 24, aliás. 24, parte B. Porque era homem de Deus, homem de bem, e cheio de Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Não era vida com o pastor. Vida com os irmãos, necessariamente. Apenas. Vida com o exercício ministerial. Vida com a liturgia do culto. Vida com o espaço físico onde se reúne. Não. Vida com Deus. Se uniu ao Senhor. Tá? Oitava característica dessa igreja cristã, daqueles que se reuniam e pela primeira vez foram chamados de cristãos. Verso 25, que nos diz sobre a busca por crescimento. Por quê? Diz assim: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando o conduziu para Antioquia. Então Barnabé foi atrás de Saulo. E não entendo que Saulo ali, ele havia abandonado a fé. Tem gente que diz assim, ele foi maravilhoso ter buscado. Tem por todo o desenrolado do Novo Testamento, do que está escrito para nós. Mas tem gente que diz assim, ele foi buscar um perdido. Não compreendo na palavra que Paulo estava desviado da fé. Tá? Pelo contrário, foi um tempo de crescimento dele, de se aperfeiçoar nas escrituras. Alguns dizem que esse período de entre Atos 9:30, quando ele foi embora, até Atos aqui 11:25, levou-se praticamente uma década. Mas não entendamos que ele estava desviado da fé, tá? Como alguns podem dar a entender ao falar, olha, tá vendo? Temos que ir atrás dos perdidos. Não creio que Saulo estivesse desviado de Cristo, ok? Mas eu vejo como ele o buscou para que ele fosse conduzido para Antioquia. Eu vejo que era a oportunidade que ele via daquele homem sábio, profundo conhecedor das Escrituras no Antigo Testamento, alguém que ele sabia que era um convertido a Cristo, de que tal pessoa estivesse ajudando a igreja a crescer no conhecimento da palavra. Esse cuidado dele com Saulo, verso 27 de Atos 9. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então, entendo dessa forma, era uma busca por crescimento, para acrescentar nessa evolução, tá, da igreja. Nona característica, além da busca por crescimento, vemos que os irmãos se reuniam regularmente.
Então, as reuniões regulares são características de uma igreja. Verso 26, parte A. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. É tão simples assim, tá? Vemos isso. 10ª característica, o discipulado. Porque na parte B continua dizendo do verso 26. E em Antioquia foram os discípulos, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando? Que nos dá a entender no texto aqui do verso 26. A partir do momento que houve o ensino, o discipulado. Ok? Então, discipulado é uma característica muito importante. Se a igreja não discipula, não está ensinando aquilo que Cristo ordenou, tem algo errado. É uma igreja cristã? Tem sido? Não está faltando isso? Não precisa crescer nesse ponto, nesse aspecto? 11ª característica é a manifestação dos dons espirituais, verso 27 e 28. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Profetas foram de Jerusalém para lá e deram a entender pelo Espírito. Ok? O Espírito trouxe uma revelação. Então você tinha ali, foram agregadas pessoas em que Deus se movia nos dons espirituais. Os dons estavam sendo manifestos ali. Tá? 12ª característica é o amor ao próximo, versos 29 e 30. Como consequência disso que o Espírito Santo revelou, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amor ao próximo, prática da justiça. 13ª característica, experiência com Deus, versos 12, 17 e 25 do capítulo 12. Por quê? Nesse meio tempo eles foram para lá. Herodes mata a espada Tiago, irmão de João, lembra dos filhos de Zebedeu? Os filhos de Trovão, Boanerges. E quando ele viu que isso agradou aos judeus, vão prender Pedro, e vou fazer com que a coisa aconteça mais uma vez. Mas não vou fazer agora não. O texto diz que ele faria isso depois da Páscoa. Pedro era poderosamente ali guardado, protegido, né, escoltado, aprisionado, e a igreja orando continuamente por ele. Ele milagrosamente é livre da prisão por um anjo, e aí no verso 12 o texto diz o seguinte: e considerando ele nisto, quando ele se deu em conta, tornando a si, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Tá? Reunidos e oravam. Ele vai, bate a porta, chama a Rode, a menina, fica feliz porque reconhece a voz de Pedro e volta. Olha, Pedro tá aí, gente. E não abriu. Você tá louca, menina? Claro que não é. É Pedro sim, é ele. Aí quando ela abre, porque ele perseverava em bater, viram e se espantaram. Aí no versículo 17 o texto diz que ele os contou como o Senhor o tirara da prisão. Aquela maravilhosa experiência. E aí, no verso 25, o texto fala o seguinte, presta atenção, por favor. Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Era onde a igreja estava reunida, na casa de João Marcos. E lá, a igreja estava em contínua oração por Pedro, tá? O que aconteceu? Ele chega, conta tudo o que aconteceu, a maravilhosa experiência,
Aí no verso 25, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, qual o serviço? De levar a oferta de Antioquia para os pobres em Jerusalém, por causa do que havia sido predito pelo profeta, tá? Por Deus, por meio do profeta. E eles levaram para os anciãos. Quem eram os anciãos? Os pastores da igreja, os líderes da igreja, os pastores da igreja. Pedro era um dos líderes da igreja? Era. Para onde ele foi? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos, depois que ele foi livre. Depois ele seguiu o caminho, mas ele foi lá. Verso 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Se Pedro foi para a casa de João Marcos, Barnabé e Saulo foram aos anciãos. E anteriormente, nós vemos que a igreja provavelmente foi lá que a igreja se reunia em Jerusalém, onde provavelmente também aconteceu a última ceia, a última Páscoa, onde Jesus instituiu a ceia do Senhor, tá? Na casa de João Marcos. Se Pedro foi à casa de João Marcos e Barnabé e Paulo tomam a João Marcos, e lá era o quartel-general da igreja, os anciãos estavam lá, Paulo e Barnabé ficaram sabendo da maravilhosa experiência de livramento de Pedro? Evidentemente que sim. Então, uma igreja cristã, ela testemunha experiência com Deus. Tem experiência no meio da igreja. Com Deus. Amém? 14ª característica, capítulo 13, verso 1. É da sã doutrina. O respeito pela sã doutrina. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres, a saber, aí fala quais são. Havia alguns profetas e mestres. Quem eram os profetas? Eis que te digo. Não. Eram os pregadores. Tá? Pregadores e mestres. Aqueles que pregavam e aqueles que ensinavam. Só que esse respeito pela sã doutrina, nós vemos no verso 13, no capítulo 13, no verso 1, parte B, que havia uma pluralidade nessa unidade. Porque diz que havia, olha quem estava lá: Barnabé e Simeão, e Lúcio, e Manaém, e Saulo. Vários exercendo o ensino e a pregação e o ensino. Uma pluralidade Simeão, chamado Níger, Simeão, chamado negro, provavelmente ali um africano ali, né? Lúcio Cireneu, Manaém, criado com Herodes, o tetrarca, e mais Saulo. Olha a pluralidade no meio da igreja, mas nessa unidade de propósito. Você entendeu? Uma igreja cristã é assim. É o convívio de diferentes, mas numa unidade de propósito. Tá? Precisamos saber conviver com os diferentes. 16ª característica que eu enxergo aqui, capítulo 13, verso 2, na parte A. E servindo eles ao Senhor. Eu vejo que eles tinham foco no espiritual. Uma igreja cristã, ela não tem foco no local onde a igreja se reúne, nas coisas aqui da terra, nos projetos,
em trazer para a igreja o que dá certo, mesmo que seja terreno, mundano, mas o foco era o espiritual, tá? Servindo eles ao Senhor. 17ª evidência, característica de uma igreja cristã que eu vejo aqui, dessa igreja de Antioquia, onde os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Obediência ao Espírito Santo. Quando o texto no verso 2 do capítulo 13 diz assim, continua: Disse o Espírito Santo, apartai-me. Obediência ao Espírito Santo. O Espírito Santo estava dando uma ordem. Qual é o problema? Que muitas vezes, na igreja que se diz de Cristo, nos nossos dias também, muitos fazem coisas por si mesmos, mas não porque o Espírito Santo está guiando e conduzindo. Uma igreja cristã, ela é conduzida pelo Espírito Santo, em obediência. 18ª característica que eu vejo dessa igreja, era uma igreja de jejum e oração. A igreja não tem que jejuar e orar. Quando o texto diz no verso 3, o 2 continua dizendo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A partir disso, o que eles fazem? Já estavam jejuando, já tinham vida de jejum e oração. Mas o texto faz questão de dizer que, por causa disso, a igreja jejuava e orava. Então, jejuando e orando. Crente, ora. Discípulo de Cristo, ora. Cristão, ora. Servo de Deus, ora. Igreja, ora. E também jejum. Jejum e oração. 19ª característica, vou chamar de parte C do versículo 3. Quando o texto... Parte B, né? Quando o texto diz assim: E pondo sobre eles as mãos. Ou seja, havia ali um zelo ministerial. Eles consagraram, pondo sobre eles as mãos, consagraram ministerialmente Barnabé e Saulo para uma obra que o Senhor os tinha chamado. Tá? Então, existe esse zelo ministerial. As coisas não são de qualquer forma. Chegou, já vai trabalhando. Porque tem uma contribuição alta na igreja, que se sabe o que se tem, então vai trabalhar. Porque é meu amigo, então vai servir em tal ministério. Por causa disso, daquilo outro, então vai estar responsável no cuidado de um ministério, de um departamento. Existia um zelo ministerial. Zelo ministerial, tá? Hoje, muitas vezes, qualquer um se engaja no ministério. E 20ª e última evidência característica, para encerrarmos por aqui, já foram várias, era da obra missionária, do amor pela obra missionária. Porque quando o texto diz na parte final do versículo, os despediram, eles se preocuparam de que existiam outras pessoas que também precisavam ouvir o Evangelho de Cristo. Eu vejo essas como características de uma igreja cristã.